Fala aí, galera. Finalmente a gente chegou na nossa última parte, né, do nosso curso. Basicamente a gente já viu tudo do curso, então agora a gente vai finalmente atacar o nosso projeto final. Então, vocês chegaram nesse ponto, então agora vocês já sabem pelo menos o mínimo sobre eletricidade, programação em C, programação de microcontroladores, né, no caso aí programação da ESP32 utilizando a linguagem C. Vocês já mexeram aí com a ideia do Arduino. Vocês já estão bem encaminhados para que a gente consiga fazer uma coisa um pouco mais complexa, mas ainda simples. Então, a ideia do nosso projeto é simplesmente construir um carrinho de controle remoto. Mas como é esse carrinho de controle remoto? Ele é basicamente um carrinho de controle remoto que vai ser controlado via Bluetooth utilizando o celular. Então, como assim a gente vai controlar ele pelo celular, né? Como isso é possível? Então, a gente vai basicamente utilizar a nossa ESP32 para comunicar com o celular. Então, aqui a gente vai aplicar muita coisa que a gente aprendeu e vai ser muito interessante, porque é um projeto muito legal. Então, esse documento aqui, ele tá super completo e eu vou deixar na descrição aí o link do Drive para vocês poderem baixar. Inclusive, esse documento, ele inclusive coloca aqui muitas coisas, foi a gente mesmo do PET que desenvolveu, então a gente fala, por exemplo, um geralzão sobre a ESP32, que é até legal vocês lerem e tal, mas isso aqui a gente já sabe, né? A gente já falou, cansou de falar disso no curso. Qual o primeiro ponto, que é tipo o extra do projeto? É o Bluetooth. A gente em nenhum momento falou sobre Bluetooth no nosso curso. Eu tenho certeza que vocês sabem o que é o Bluetooth, mas primeiro é importante a gente entender, não, não, não super entender profundo o que é o Bluetooth, qual a história, como foi inventado, por mais que isso esteja aqui para que vocês leiam. Então vocês fiquem à vontade e vocês podem ler isso aqui sim, é até importante. Só que o que é interessante que vocês saibam? Basicamente o que é Bluetooth e como a gente vai utilizar isso no nosso projeto. Então é isso. O Bluetooth, ele é basicamente uma maneira de transmissão de dados sem fio, assim como o Wi-Fi. E essa vai ser a maneira como a gente vai fazer a conexão entre o celular e a nossa ESP32 que vai estar lá no carrinho. Então, basicamente, como essa conexão vai acontecer, né? A gente vai, a gente vai ter o celular, a gente vai, por exemplo, clicar em acelerar ou para virar. Então, a gente clicou em acelerar, quando a gente aperta em acelerar, o nosso celular, via Bluetooth, vai enviar uma mensagem para a ESP32, que vai estar lá com o nosso código, e esse nosso código ele vai interpretar a mensagem que foi enviada, e ele vai entender, isso aqui é para eu acelerar, então ele vai ligar o motor e vai acelerar. O funcionamento é basicamente esse, por isso que o Bluetooth vai ser interessante. Nesse meio termo aí, entre a conexão do celular e a ESP, a gente vai ter um intermediário que é o módulo drive.h, ponte H. Então, a ponte H ela é muito interessante. Por quê? Ela é basicamente um dispositivo aqui para a gente vai funcionar mais como um facilitador. Porque ela que vai deixar que a gente vai ajudar a gente a conectar os motores à placa, entendeu? Ela que vai fazer com que a gente consiga controlar o motor com a ESP. Então, porque a gente basicamente ela controla a tensão, tudo certinho. E qual o ponto principal? É que com a ponte H a gente consegue controlar o sentido de rotação de cada um dos motores. Esse cara aqui em vermelho é a nossa ponte H, né? Inclusive eu deixei uma imagem aqui para mostrar ela real. Vocês vão ver daqui a pouco também mesmo aqui. Essa aqui é a nossa ponte H real. É igualzinha a que apareceu ali naquela imagem. E até esqueci, o nosso carrinho, ele vai ser esse aqui, ó, um chassi Arduino 2WD. Ele é basicamente isso, ele tem esse suporte, dois motores, suporte para pilha, duas rodas, uma rodinha fixa e essas peças aqui para montagem. Ele basicamente fica assim, joia. Agora, sobre a ponte H, com ela a gente vai conseguir controlar o sentido de rotação dos motores. E isso é muito interessante. Agora, como funciona? Como a ponte H ela funciona por dentro?
Esse aqui é o circuito básico da ponte H. O que que a gente enxerga aqui? Por exemplo, se eu mando do meu celular, se eu mando da ESP para a ponte H o comando de, ó, liga a chave S1 e liga a chave S4, o que que acontece? A nossa corrente, ela vem daqui e passa pelo motor, ó, o M aqui é o motor, ela vem e passa pelo motor nesse sentido, ou seja, da esquerda para a direita. Agora, se eu mando um comando, isso significa que o motor está rotacionando para determinado sentido, por exemplo, para frente. Agora, se eu troco e mando o sinal de, não, eu quero que você acione a chave S2 e a chave S3. O que que vai acontecer? A gente troca o sentido de rotação. Por quê? Porque agora a corrente vem para cá e ela faz assim, ó, da direita para a esquerda. Então, o sentido de rotação do motor é outro. Então, é isso que vai acontecer. A gente vai ter a ESP32 e a nossa ponte H vai estar conectada na nossa ESP. Então, quando a gente se comunica do celular com a ESP vem e manda o comando para a ponte H e a ponte H que se comunica com os motores. Isso é o basiquinho aí que a gente precisa saber sobre a ponte H. Além de, é claro, o que cada coisa que faz, né? O que cada ponto da ponte H faz. Então, no básico, a gente tem o que está marcado como motor A e motor B. Então, aqui a gente tem as entradas, né? As saídas, na verdade. Então, saindo daqui a gente conecta um motor e saindo daqui a gente conecta outro motor. Nós temos essas duas outras chaves aqui, a TV A e a TV B. Quando a gente curta-circuita aqui, a gente consegue, é como a gente faz para ligar o motor. Então, eu quero que o motor A esteja ativado, então a gente tem que colocar um jumper aqui e curto-circuitar isso. Quero que o B esteja ativado também, então a gente vai curto-circuitar isso aqui também. Aqui é a nossa alimentação, o VCC, GNDV Logic, a gente já está acostumado com a nossa alimentação, né? E, e aqui, definitivamente, as entradas. Essas entradas são o quê? São as portas lá da ESP que a gente vai conectar aqui. Por exemplo, eu vou mandar o sinal para determinada, o meu programa vai acionar determinada porta da ESP, a gente vai ter um jumper daquela porta para essa entrada que vai controlar tudo. Então é basicamente isso. Eu acho que dá pra gente parar aqui nessa aula para não estender muito. Na próxima aula a gente continua a partir daqui, beleza, pessoal?